Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. O livro de Mateus, primeiramente, pode se intitular como Jesus, o Rei dos Reis. Mateus tem a ênfase de escrever para os judeus e provar que Jesus é o Messias prometido. Então você vai ver muitas vezes Mateus usando referências a profecias do Velho Testamento que viria o Messias. E essas profecias todas se cumpriram. Eu não sei exatamente quantas, mas se eu não me engano, acho que são 8 profecia que se cumpriu em Jesus. Tudo que foi profetizado há 500, há 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás, se cumpriu em Jesus. Isso é mais uma prova que o nosso Deus é real, que Ele habitou em nosso meio, que Ele dividiu a história. E a organização do livro, do primeiro até o capítulo 4, vai falar sobre a genealogia, sobre a infância, sobre o batismo e sobre o começo do ministério de Jesus. Do capítulo 5 ao capítulo 7, vai falar sobre os ensinamentos do Sermão do Monte. Do capítulo 8 ao capítulo 9, vai falar sobre os milagres que Jesus operava. No capítulo 10 é outra parte, é o segundo momento de ensinamento, quando ele está comissionando os discípulos. No capítulo 11 e 12 fala sobre a rejeição de João e de Jesus pelos judeus. Capítulo 13 é outro capítulo de ensinamento sobre as parábolas do reino. O capítulo 14 ao 17 fala sobre milagres, fala sobre exortações aos fariseus, fala sobre a confissão de Pedro, a transfiguração. O capítulo 18 ao 4, ensinamento sobre a igreja. O capítulo 19 ao 22, Jesus vai para Jerusalém e ensina. Do capítulo 23 ao 25 é o quinto ensinamento sobre o julgamento dos fins dos tempos. E o capítulo 26 até o 28 é os últimos dias, a morte e a ressurreição de Jesus. Bom, essa é a introdução do livro de Mateus, bem resumida, mas essa é a ênfase. Ele está escrevendo para os judeus, para provar que Jesus realmente é o Messias. Então, por isso você vai ver muito ele falando direcionado aos judeus. Ele vai citar muitas profecias que foi feito no Antigo Testamento. A genealogia é algo que a gente muitas vezes não dá muito valor, que a gente pula, mas sempre tem conhecimentos muito rico para a gente absorver, que talvez se você não analisar, passe despercebido. O primeiro ponto aqui que a gente pode analisar é que as pessoas más fazem parte da família do Salvador, dos santos. Mulher que as vidas era reprovável estava na família de Jesus. Tamar coabitou com seu próprio sogro. Raabe era prostituta. Ruth era moabita e Betsaba era adulta. E por que será que essas pessoas, essas mulheres, estavam na genealogia de Jesus? Simplesmente para reforçar que o Filho de Deus se identificou com os pecadores a quem veio salvar. Na família de Jesus tinha pessoas de má índole que não valiam nada, como a minha e a sua. Também os patriarcas estavam nessa lista: Abraão, Isaac, Jacó. E eles tiveram muitos momentos de fraqueza na área da mentira. Eles
por muito tempo falaram mentira aos homens, às pessoas. E que isso significa que Deus não nos escolhe pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos méritos. Deus te ama independente do que você é. E Ele te ama tanto que Ele quer te transformar como transformou os patriarcas. Mas Ele não veio até você porque você é alguém perfeito, não. A graça de Deus só é para os imperfeitos. Quem precisa do favor imerecido de Deus é quem não merece. Quem merece não precisa. Então a genealogia do Senhor é muito rica. Outras características dentro da genealogia ainda é que homens que teve marcado sua vida de violência. Caso de Davi, Roboão, Acais, Manassés. Homens devassos que sujaram suas mãos de sangue. Ninguém jamais escolheria assassinos para entregar sua família. Mas na genealogia de Jesus tem essas pessoas. Para provar mais uma vez a infinita misericórdia de Deus. Ele nos ama com amor eterno, independente se a gente é indigno ou não. E isso não foi por acaso, gente. Deus é onisciente. Ele é soberano, tudo está no controle dele. Então, se essas pessoas estão na genealogia de Jesus, são familiares de Jesus, é por causa disso. Por causa para mostrar a graça dele, para mostrar que ele não nos escolhe através do nosso mérito, não, e sim por causa da graça. Homens que teve a vida marcada pela idolatria, exemplo de Salomão, de Roboão, que fez um bezerro de ouro, Acais, que fechou a casa de Deus. E a gente não tem que ficar chocado agora eu trazendo essa revelação para você. Nossa, como essas pessoas podem estar na genealogia do Senhor? Não, porque eu e você também a gente não merece. Porque eu e você nós somos falhos. Por muito tempo talvez nós fomos desonestos, roubando, adulterando, se prostituindo, fazendo tantas de coisa errada, talvez até matando. Mas para a glória de Deus, a graça dele nos alcançou. Aleluia. A genealogia do Senhor é muito rica. A palavra do Senhor é muito rica. Então nunca pule, medite que Deus com certeza vai te trazer grandes ensinamentos que você vai aprender para a glória de Deus. Ali agora, passando para o nascimento de Jesus, primeiro ponto ali no verso 18, essa gravidez sobrenatural que só Deus pode proporcionar. No capítulo 19, no versículo 19, Jesus foge para o em secreto. José foge em secreto para o Egito. Talvez você passe despercebido. Se você não entender o contexto histórico, você vai achar um monte de coisa, mas se você entender, você vai glorificar a Deus pela vida de José. Por quê? José preferiu sofrer o dano, sair dali, do que ele anunciar o que aconteceu e a Maria ser apedrejada e morta. Porque naquele tempo, adultério tinha que ser apedrejado e morto. E não tem lógica humana uma mulher falar que foi grávida de Deus. Isso não tem lógica, não passa na mente humana. Então ele entendeu que ele tinha sido traído, ele preferiu sofrer o dano do que prejudicar ela, porque ele amava ela. Será que você faz isso com seus entes queridos, de quem você ama? Preferir sofrer o dano, preferir ficar engolir sapo, preferir ficar sem razão, só pelo bem daquela pessoa? No versículo 20, aí o anjo apareceu para José e falou, porque não tinha como, cara. Tem coisas que não tem como a gente entender humanamente. Então eu creio que por causa disso que Deus mandou o seu anjo para falar com José, que era algo ilógico humanamente. E no verso 24 ali, José obedeceu, né? José não hesita, não questiona, recebe a direção de Deus e cumpre. Não ficou pensando em sua reputação, e sim no cumprimento do propósito. Tem muitas das vezes que a gente para
porque a gente está pensando nas pessoas, nas coisas e não em Deus. A palavra do Senhor fala que vale mais a gente agradar a Deus do que os homens. Os homens merecem nosso respeito, nossa atenção, mas nunca acima de Deus. Nunca acima de Deus. Deus tem que estar acima de qualquer outra coisa. E que a gente possa aprender nisso. Mesmo as direções de Deus sendo difíceis, talvez a nossa mente carnal até estranha, mas que a gente possa crer se Ele deu essa palavra pra gente. Que a gente possa descansar no Senhor, saber que Ele é soberano. Que a gente possa descansar na graça do Senhor, saber que na genealogia a gente pode ver a graça dele. E que a gente possa saber que Ele está no controle, que Ele pode tudo. Ele mandou seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele engravidou uma mulher, uma jovem do Espírito Santo. Então as coisas impossíveis é para o Senhor mesmo. A mãe de João Batista era estéril e Deus abençoou e nasceu um filho. Eu não sei o que está estéril na sua vida, se é realmente para ter um filho, se é um sonho, se é um emprego, se é, um propósito, não sei, mas eu sei que nosso Deus é um Deus que restaura, um Deus que faz as coisas impossíveis, ou melhor, as coisas inexistentes se tornar existentes, porque tudo está no controle dele, tudo está debaixo da mão dele. Glória a Deus, meus irmãos, mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas e também que você possa compartilhar. E Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.